Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aí nós vemos uma cena triste aqui, porque no versículo 2 fala que João, que era o João Batista, né? Batista não era o sobrenome dele, era João o Batista, ou que batizava. Lembrando sempre que o batismo de João o Batista não era um batismo cristão. O batismo de João era um batismo judeu, ele batizava judeus e batizava para arrependimento, pregava o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele pregava o arrependimento porque os judeus eram uma nação que havia se afastado de Deus e, portanto, precisava se arrepender de ter deixado a lei de Deus, deixado os ensinamentos do Antigo Testamento. Eles tinham do que se arrepender. Tanto é que o Evangelho da Graça que nós pregamos não diz assim, arrependei-vos, não. A gente não prega arrependimento, porque esse era o Evangelho do Reino. Nós pregamos, crê no Senhor Jesus e será salvo. O arrependimento era pregado aos judeus por João Batista e também por Jesus e pelos discípulos de Jesus, porque eles estavam anunciando a chegada do reino. Mas vamos ver aqui então esse João, o que está acontecendo com ele. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aqui João, na realidade, ele devia ter tido assim um lapso de fé, né, temporário. Na realidade, aquele que foi tão ousado de sair pregando, vestido em pele de camelo, comendo gafanhoto e mel, foi tão ousado, gritando para os judeus, arrependei-vos! E até mesmo depois ele está preso porque ele quis interferir na vida do Herodes, né, de Herodias, o casal que estava junto, sem serem casados. Ele interferiu ali, dizia que estava errado, eles estavam em adultério, e muitos usam dessa interferência de João para justificar a interferência do cristão na vida pública, na vida dos governantes, por exemplo. Nós temos que protestar mesmo, porque veja que João Batista protestava contra aquela pouca vergonhice que estava acontecendo lá. Sim, porque João Batista era um judeu vivendo no judaísmo, vivendo num sistema em que Deus era o governante e os profetas eram os seus que anunciavam o que vinha da parte de Deus. Então estava tudo dentro. E outra, era um povo que buscava, que tinha por promessa a terra, não o céu. Então, tudo dentro, um profeta judeu, chamar a atenção dos seus governantes por não estarem andando direito. Estava normal, porque era essa a função de um profeta enviado para Israel. Mas ele aqui está com um momento de vacilo, né? Ele vacila. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Porque ele esperava o Messias, mas espera aí, eu fui enviado para anunciar, para ser o precursor do Messias, e acabo numa prisão. Que injustiça é essa? Está tudo errado, não era para acontecer isso. Eu era para ser exaltado, vamos dizer assim, né? Porque eu fui enviado como precursor do Messias. Mas ele está numa prisão agora, ele está no cárcere, prestes a ser decapitado. E alguém poderia falar assim, mas se Jesus era tão poderoso, por que ele não tirou João da prisão? Tem momentos que ele abre as portas da prisão para Pedro sair, traz um terremoto para Paulo e Silas saírem da prisão lá de Filipos. Porque aqui não mandou um terremoto para tirar João da prisão? Porque aqui é outra situação, é outro contexto. A igreja não havia começado como é lá em Atos, que nós vemos aquelas libertações miraculosas, né? E aqui João estava prestes a terminar a sua missão. Então não tinha mais serviço para João.
Tipo assim, vai tirar João da prisão para quê? Ele veio como precursor do Messias, o Messias está em pessoa aqui na terra, o que João vai fazer? É como se ele já estivesse aposentado aqui, não tem mais que falar, pregar, é chegado o reino, Isso acabou para João. Mas ele está desanimado, e o Senhor Jesus busca animá-lo, né? No versículo 4, e Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então ele deixa claro, ele fala: João, avisa João lá, manda ele abrir os olhos, manda ele ver o que está acontecendo, que era um cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 35, Isaías profetizou no versículo 5: Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os profetas do Antigo Testamento tinham avisado que viria um para fazer essas coisas. O mesmo Isaías, no mesmo capítulo 35, o versículo seguinte, diz o seguinte: Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então Isaías já tinha previsto que viria um com todo esse poder, como realmente o Senhor fez, né? De abrir os ouvidos dos surdos e fazer os aleijados andarem, os mancos andarem. A única coisa que não estava profetizada, não havia uma profecia a respeito disso, sobre o Messias, né? Era a ressurreição dos mortos. Não foi no Antigo Testamento previsto que o Messias ressuscitaria os mortos. Então, quando a gente vê isso acontecer, porque Jesus realmente ressuscitou mortos, é como um bônus, é como uma prova a mais de que ele era o Messias. Ou seja, além de ele fazer todos aqueles milagres, todos aqueles sinais, ele fez até aquilo que não estava previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Então, e mais uma coisa, né? Ele lembra, o Senhor fala aqui para João: aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso foi profetizado em Isaías 61, no versículo 1, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Veja que isso aqui era todos os benefícios voltados àquela a escória da sociedade, né? Os mansos, os contritos de coração, os cativos e os presos. Então o Senhor tinha também cumprido essa profecia. E bem-aventurado aquele que não se escandalizasse nele. Uma lição importante que eu aprendi até com o irmão, aprendi com o Lemão isso aqui uma vez, ele me falou, nunca mais esqueci, é o que acontece no versículo 7. E partindo eles, os discípulos de João, que o Senhor manda dar um recado para João, vai lá, fala para João das coisas que estão acontecendo, para mostrar que realmente a missão dele foi cumprida. Ele veio como aquele que veio para anunciar a vinda do Messias, precursor do Messias, como estava em Malaquias 3. Malaquias 3, versículo 1, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui era uma profecia relacionada a João Batista. Malaquias profetizando que viria um mensageiro antes de vir o Senhor. Mas quando o Senhor fala todas essas coisas que estavam acontecendo e manda os discípulos de João avisarem João que ele era realmente, que a missão de João realmente valeu a pena, funcionou,
porque ele era o Messias, do qual João era o precursor, do qual João veio anunciar, né? Depois de tudo isso, no versículo 7, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, ou às multidões, a respeito de João. Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta. Porque esse é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de mim o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Repare que tudo isso aqui, ele não está dizendo para os discípulos de João. A mensagem para os discípulos de João foi aquela: que eles fossem, voltassem e falassem para João que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem e tudo mais, né? Mas depois que os servos do profeta vão embora para contar para João aquilo, aí o Senhor vai falar para as multidões o que ele pensava de João. Eu disse que aprendi uma coisa importante aqui com o Lemão. E que coisa foi essa? A questão do elogio. O elogio. Eles não elogiam, o Senhor não elogia João na frente dos discípulos de João, e nem na frente de João. O Senhor vai elogiar João para as multidões que estão acompanhando ele. E da mesma forma, nós devemos evitar elogiar um servo de Deus. Não faz bem nenhum para aquele que é um servo de Deus, para aquele que ministra a palavra. Eu sempre conto aquele caso do homem que estava pregando o evangelho, desceu assim do lugar lá onde ele estava, do púlpito, e quando ele vinha saindo, uma irmã parou ele no caminho e falou assim: irmão, você pregou maravilhosamente bem. Nunca vi ninguém pregar tão bem quanto você. Aí ele virou para ela e falou assim: eu sei, o diabo já falou isso ali para mim, ali atrás. Ou seja, a carne dele já tinha sido exaltada um pouco antes ali. Então esse é um princípio também que a gente nunca deve esquecer. Evitar o elogio de um servo de Deus na frente do servo de Deus. Aqui ele fala para a multidão depois, mas ele não fala para João, que o João estava com aquela bola toda, não fala, porque isso não ia ajudar João. Isso não ia ajudar nem um pouco João. Eu acho que quando fala dos sentimentos de alguém na Bíblia, isso não é necessariamente algo que esteja correto, esse sentimento. Então, o fato de João estar se sentindo assim é compreensível, porque ele estava preso, ele devia ter apanhado muito, ele devia estar passando fome, passando sede, sofrendo de várias maneiras, torturas inclusive, porque naquele tempo ainda não tinha nada ligado à proteção da humanidade ou direitos humanos, né? Não tinham direitos humanos nos cárceres romanos, ou os cárceres também lá da Judéia. Então, ele está fraco, ele está realmente desanimado, porque quando ele foi enviado na missão de proclamar a chegada do Messias, ele achou que ia ter fanfarra, né? Na cabeça dele, acho que ele pensou: eu vou estar na frente da fanfarra, com a bandeira, tal, chegou o Messias, tal. Não era exatamente o que ele pensava, porque também a visão que os próprios judeus tinham da chegada do Messias não era de um homem pobre, simples, nascido e deitado numa manjedoura. Era a visão de alguém que vinha para libertá-los do jugo romano, do Império Romano. Essa era a visão que todo judeu tinha do Messias. E de repente aparece um Messias fraco, um Messias que não tem todo esse poder, que não está com toda essa bola.
mas que os sinais, e é por isso que o Senhor chama a atenção dele para os sinais e os milagres atestavam que ele era aquele previsto pelos profetas. Mas do lado de João, eu creio que nós podemos enxergar que ele estava realmente desanimado, desapontado, podia até ser uma certa desconfiança, né? Porque se ele pergunta, é você mesmo ou devemos esperar o outro? Então ele não estava totalmente seguro que era aquele, porque as evidências não eram de alguém que tinha vindo para libertar Israel da mão do opressor, do exército, dos invasores. Então ele podia muito bem estar ali desapontado, desanimado, desconfiado. Todos os Ds que você quiser acrescentar aí, acho que caberiam no coração de João Batista, por causa da situação e da condição em que ele estava. Sobre a outra pergunta, o fato de João Batista ter se manifestado contra Herodes e o seu pecado de adultério, se isso seria algo que fora designado no seu coração para encerrar a sua missão no mundo, eu creio que não. João realmente estava totalmente perdido. Perdido que eu digo, né? Não salvo. Perdido no sentido das coisas que estavam acontecendo, porque tudo era muito novo para ele. Então ele não iria ter essa capacidade de discernir que ele precisava ser preso, decapitado, para então encerrar a sua missão no mundo. Não, ele não teria essa, a não ser que ele tivesse tido alguma revelação de Deus, mas não nos é dito aqui no texto. Uma passagem que pode causar também uma certa confusão é essa de Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui não está colocando em dúvida o caráter de João ou a qualidade de João. É bom entender isso, né? E quando fala assim, então eu, Mário, sou maior que João Batista porque eu vim depois, eu já estou no reino, né? Então, não é isso, não é a qualidade de João que está sendo colocada aqui, mas é o papel dele, o momento dele. Então ele veio como precursor do rei e precursor do reino. E os que já vêm no reino têm um privilégio maior que ele. Pode até ser pior que ele no sentido de caráter ou de qualidade, né? Em termos qualitativos. Mas são melhores que ele, são maiores que ele, porque já estão no reino que tinha sido anunciado. Os que vieram antes disso, os profetas do Antigo Testamento, não foram tão privilegiados quanto hoje são privilegiados aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Uma outra dificuldade surge no versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, tá aí, viu? Então a gente pode fazer manifestação, ir para a rua, quebrar tudo, brigar, porque aqui está falando que tem que fazer violência para entrar no reino. Não é exatamente isso aí que está dizendo aí. Tem uma outra versão que fala assim, até agora o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Bom, primeiro eu preciso entender o seguinte, que aqui o Evangelho está falando de reino, o Evangelho de Mateus principalmente, está falando de reino dos céus, não está falando do céu propriamente dito. Então o reino dos céus contém joio e contém trigo, então é a esfera daqueles que reconhecem o rei acima de todas as coisas. Então é um cenário na terra, nesta vida e não no céu. O reino é dos céus porque a sua origem são os céus, mas ele é instaurado na terra. E dele fazem parte joio e trigo, então tem de tudo no reino dos céus. Entendendo então que o reino dos céus não é o céu e nem a salvação, esse tomar a força aqui
não tem nada a ver com salvação. A chegada do reino certamente causaria mudanças drásticas nesse mundo. Portanto, ele chegaria com uma determinada violência. Tudo mudaria depois que o reino viesse para esse mundo. Não foi ainda instalado nesse mundo, porque o rei foi rejeitado, mas será ainda depois que a igreja for tirada da terra. Mas a expressão tomado com violência, né, não tem nada a ver de sair por aí batendo com a Bíblia na cabeça das pessoas, e nem tem a ver também com a conquista da salvação por meio de esforço e de luta e de batalha e de armas e tudo mais. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.